Queridos irmãos, que maravilha estarmos aqui unidos pela fé no Mestre Jesus, nessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, amparados pela cúpula espiritual de Fabiano de Cristo, esta casa de amor que sempre nos lega o seu consolo, a sua fraternidade e o seu amor. A prece de hoje está embasada no livro Minutos de Sabedoria, de número 129. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então, queridos irmãos, fala-se muito das misérias humanas, fala-se sobremaneira da miséria econômica. Mas ao lado das misérias materiais, há outras de maior gravidade, que são as misérias morais. A vaidade é uma delas. Mistura-se a todas as ações humanas e mancha os pensamentos mais delicados. Penetra o coração e o cérebro. Quantas vezes, seja em ambiente profissional, religioso ou familiar, vemos pessoas sutilmente manipulando as outras para que adiram às suas vontades, caprichos ou pontos de vista. Só elas sabem o que é melhor para a empresa, só elas sabem o que é melhor para os entes queridos, só elas sabem a melhor forma de ministrar um ensinamento ou de explicar determinada ideia. Vaidade pura. Planta má, a vaidade abafa a bondade. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Faz com que os homens se esqueçam de Deus, que se constitui em socorro apenas implorado nos momentos de aflição, e jamais um amigo convidado ao banquete da alegria. A vaidade, por si só, se constitui em obstáculo ao progresso moral dos homens, mas quando está de mãos dadas com o poder, torna-se nefasta. Nos tempos em que as estradas poeirentas da Galileia ainda eram marcadas pelas sandálias humildes do sublime Galileu Jesus Cristo, um ensinamento singular ficou impresso na história através de um diálogo do Cristo com um senador romano. Jesus falou-lhe de humildade, mas aquele homem, investido dos poderes e glórias transitórios, deixou-se arrebatar por uma onda de orgulho e questionava-se mentalmente: humildade? Que credenciais apresentava o profeta para lhe falar assim, a ele, senador do Império Romano, revestido de todos os poderes? Lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos, acreditava naquele momento, fossem imortais. Jesus, conhecedor das leis eternas e imutáveis que regem a vida, percebendo seus pensamentos, respondeu com serenidade e firmeza: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia
Deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão tragadas no abismo tenebroso desses séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Nesses ditos de Jesus há um singular ensinamento: a transitoriedade das ostentações humanas construídas sob os impositivos da vaidade. E Jesus tinha razão. 2 milênios após, pouca coisa restou daquele império tido como imortal. Restam hoje apenas algumas ruínas que o tempo se encarregará de extinguir. Todavia, o tempo não logrará destruir os ensinamentos grandiosos legados à humanidade pelos cidadãos romanos que se dedicaram a construir patrimônios imperecíveis não sujeitos às leis da matéria. Há pouca coisa mais lamentável do que alguém despreparado desempenhando um grande papel. A ausência de discernimento pode levar a ver virtudes onde elas não existem, a aceitar conselhos de quem não merece confiança, a tomar decisões sob falsas perspectivas. A vaidade manifesta-se sob muitas formas. Está presente na vontade de dizer sempre a última palavra. Por relevante que seja o argumento do outro, o vaidoso não consegue dar-lhe o devido valor. Imagina que, se o fizer, diminuirá seu próprio brilho. O vaidoso tem dificuldade em admitir quando erra, mesmo sendo isso evidente. Ele não consegue perceber a grandeza que existe em admitir um equívoco, que é mais louvável retificar o próprio caminho do que persistir no erro. A vaidade também dificulta o processo de perdoar. O vaidoso considera muito importante a própria personalidade. Por conta disso, todas as ofensas que lhe são dirigidas são gravíssimas. Já os prejuízos que causa aos outros são sempre pequenos. Afinal, considera o próximo invariavelmente mais insignificante do que ele próprio. A criatura cometida de vaidade dá-se uma importância desmedida. Imagina que os outros gastam horas refletindo sobre seus feitos. Por conta disso, sente-se compelida a parecer cada vez mais evidente. Como todo vício moral, a vaidade impede uma apreciação precisa da realidade. Quem porta esse defeito não percebe que apenas se complica ao cultivá-lo, que seria muito mais feliz ao viver com simplicidade. Que ninguém se preocupa muito com sua pessoa e com sua pretensa importância. Analise seu caráter e reflita se você não possui excesso de vaidade. Você reconhece facilmente seus erros? Elogia as virtudes dos sucessos alheios? Quando se filia a uma causa, o faz por ideal ou para aparecer? Admite quando a razão está com os outros? Caso se reconheça vaidoso, tome cuidado com seus atos. Esforce-se por perceber o seu real papel no mundo. Reflita que a vaidade é um peso a ser carregado ao longo do tempo. Simplifique sua vida, valorize os outros, admita os seus próprios equívocos. Ao abrir mão da vaidade, seu viver se tornará muito mais leve e prazeroso. Deus
Antes de colocar a humanidade sobre a face da terra, a enfeitou de belezas naturais, revestiu-a de todos os elementos e recursos necessários ao nosso bem-estar. Para iluminar o dia, ele nos deu o sol com sua radiação gloriosa. E para clarear as noites, salpicou-as de estrelas, como se fossem flores de ouro. E nós, o que temos para ofertar a Deus, senão o nosso coração? Mas longe de enfeitá-lo com alegrias, virtudes e esperanças, e permitir que Deus o penetre, só o fazemos quando o luto, as amarguras e decepções nos visitam e nos ferem. Deixemos a vaidade de lado e ofertemos o nosso coração livre de dores. Oferecemo-lo a Deus como homens, de pé, e não como escravos de joelhos. Lembremo-nos de Deus também nas horas de alegria e felicidade. Só Ele é capaz de nos consolar, de nos legar o seu amor e de estar sempre junto conosco, nas horas de alegria ou nas horas de tristeza. Que assim seja, queridos irmãos.